da terra. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Pai e do seu Santo e poderoso Espírito. Amém. Amém. Irmãos, essa manhã nós mais uma vez voltamos ao livro de Salmos e também voltamos ao Salmo de número 119. Estamos chegando agora ao final deste Salmo. Em poucos sermões nós concluiremos a exposição total do Salmo de número 119. E nessa manhã nós focamos a nossa atenção nos versículos de 145 a 152. Salmo de número 119, salmo esse que tem a função de nos educar no que diz respeito aos benefícios, função, maravilha da lei. Nós voltamos a ele desta feita no salmo, nos versículos de número 145 a 152. Por favor, dê então agora toda atenção, toda referência à leitura das Sagradas Escrituras. Esta é a palavra de Deus. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma leitura complementar no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim a Sagrada Escritura: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida nesta manhã e nós nos achegamos, ó Deus, com a expectativa, com a esperança de vermos Cristo brilhando, reluzindo toda a sua glória, majestade e poder nas páginas da tua palavra. Ó Senhor, que nessa manhã o Senhor nos console, conforte e nos chame também ao arrependimento através das tuas sagradas letras. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, poderosamente aplique a tua palavra em nossos corações e nos transforme, nos modifique para a glória do teu nome. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. No ano de 2006, eu e minha esposa nos mudamos para o interior de Pernambuco. Até então nós tínhamos vivido toda a nossa vida em Recife, na capital do estado. Eu cursando engenharia, minha esposa cursando curso de direito. E quando nós concluímos e trabalhamos por alguns anos, nós decidimos ir para o interior. Foi um evento, um momento em que a minha esposa havia também passado no concurso. E nós fomos morar na cidade chamada Triunfo. Cidade muito confortável, cidade muito amistosa, o clima muito agradável, fica no topo de uma montanha, acima do nível do mar, bem friozinho. Mas a cidade era extremamente precária. A cidade não tinha nenhum tipo de infraestrutura.
faltava tudo. Na verdade, no dia que nós saímos da cidade, vimos uma banda tocando. E ficamos atônitos, né? Por que tem uma banda tocando hoje? Será que estão comemorando que a gente está indo embora da cidade? Não, estava abrindo a primeira loja de sapatos de Triunfo, no finalzinho de 2006. E num desses dias, quando nós estávamos morando lá, aconteceu um evento muito interessante. A minha esposa voltava do seu trabalho e ela voltava ansiosa para fazer algumas tarefas em específico. Então ela chegou em casa, trocou de roupa, tomou um banho rápido e sentou-se no computador para abrir a internet. Ela precisava responder o e-mail e pagar algumas contas. E para sua surpresa, a internet não funcionava. Eu disse, tá bom, então já que a internet não está funcionando, eu vou dar um tempinho aqui e vou assistir um pouco de televisão. E nessa época nós tínhamos uma televisão por assinatura, TV via satélite. E para surpresa dela também, ela ligou a televisão e a televisão não funcionava. Nada de canais. Então tudo bem, então já que não tem TV a cabo, nós vamos assistir TV aberta, né, para esperar um pouco enquanto a internet volta. E nisso, trocando de canais, né, tentando assistir alguma coisa na televisão, se entreter, a luz se acaba. Ao que a minha esposa falou, nada funciona nessa cidade. A gente se importa quando as coisas não funcionam, não é verdade? Eficiência é uma coisa que importa para a gente. Seja a eficiência dos utensílios que a gente tem em casa, seja a eficiência dos serviços que nós consumimos. Qual de nós aqui nunca teve um dia de ira porque simplesmente você não consegue efetuar uma ligação no seu celular, apesar de você ter as 5 barrinhas lá da TIM? Quantos de nós já não ficou extremamente irritado porque o carro zero que você acaba de tirar da concessionária, você liga e ele simplesmente não pega? Eficiência é algo extremamente importante para nós. A gente quer que as coisas sejam eficientes. Mas sabe, existe um aspecto da eficiência que às vezes a gente não se preocupa muito, que é a eficiência da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa ser eficiente. Nós precisamos ser eficientes no mortificar do nosso pecado. Nós precisamos ser eficientes da maneira como nós lemos a Escritura, não somente lendo-a por ler, mas apreendendo a sua informação, apreendendo o seu conhecimento. Mas um aspecto de eficiência talvez seja o mais negligenciado: é a eficiência das nossas orações. É exatamente isso que Tiago fala no capítulo 4, nesses 4 versículos que nós lemos. Vocês pedem, pedem, pedem e vocês não recebem. Sabe por quê? Diz o escritor inspirado: porque vocês pedem mal, porque as suas orações são ineficientes. Assim como o seu celular que não funciona, assim como o seu carro que não pega, assim como a sua internet que é lenta, as suas orações são ineficientes e não dão resultados. Quando nós olhamos para esses versos do Salmo 119, nessa manhã, nós encontramos então um modelo de eficiência para as nossas orações. Sim, na pregação passada, nós vimos que a lei ela tem a função de nos estimular quando nós olhamos e vemos e contemplamos tanta injustiça. Lembram? Nós vimos que a injustiça desse mundo, que tende a nos desmotivar, ela é o nosso incentivo, o que serve de impulso para nós, para que nós continuamos tendo esperança, para que nós continuamos vivendo uma vida cristã vitoriosa, é olharmos para a justiça da lei, especialmente refletida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo a palavra encarnada e Ele sendo a justiça da lei que traz justiça para nós. Nessa manhã, na sequência, nós temos agora uma outra função da lei. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela serve para tornar as nossas orações eficientes. O que nós aprendemos, meus irmãos, essa manhã, quando nós olhamos para os versículos de 145 a 152, é de que quando nós unimos oração e escritura, nós oramos com total eficiência. Quando as nossas orações são guiadas pela Escritura, são moldadas pela Escritura, são traçadas pela Bíblia, pela própria palavra de Deus, aí sim nós oramos eficientemente. Nós vamos ver a marca dessa eficiência da Escritura em 4 aspectos específicos. Primeiro nós veremos que quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com fervor. Nós veremos isso nos versículos 145 e 146.
Depois nós veremos que quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com constância. Veremos isso nos versículos 147 e 148. Depois nós percebemos que quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com consistência. Veremos isso nos versículos 149 e 150. E por último nós veremos que quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com confiança. Sim, meus irmãos, quando unimos a Escritura, a palavra de Deus, às nossas orações, nós oramos com eficiência. As nossas orações passam a ser fervorosas, elas passam a ser constantes, elas passam a ser consistentes e elas passam a ser feitas com toda a confiança. Quando nós olhamos para o versículo 145 e 146, nós vemos que essa perícope agora do Salmo, que nós consideramos, é uma perícope de lamento. O salmista aqui encontra-se cansado, encontra-se oprimido, encontra-se perseguido, e ele agora dedica 8 versículos totalmente à oração, a endereçar ao Senhor num diálogo com Deus, expressando então essa opressão, essa perseguição. O que é obviamente importante que nós percebamos logo de cara, logo no início, é de que no meio dessa perseguição, no meio do seu lamento, no meio da sua opressão, perceba, o salmista ele não entra em desespero, o salmista não procura o psicólogo ou o psicanalista mais próximo, o salmista não enterra a sua cara num copo de algum tipo de bebida alcoólica, ele não toma pílulas para tentar recuperar o ânimo. Em momento de opressão, em situação de perseguição, em momento de lamento, o salmista abre a sua boca para endereçar-se a Deus. Essa é a primeira atitude do salmista. Veja no 145: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. É o Deus da aliança que esse salmista está endereçando, como nós já vimos percebendo ao longo de todo o Salmo 119. A palavra Senhor está toda escrita em letras maiúsculas. E a primeira observação, a primeira característica dessa oração é o derramar da sua alma. O salmista abre o coração todo para Deus. Ele ora com fervor. Ele coloca-se totalmente na presença de Deus. E observe, ele deseja uma audiência com esse Deus. Ele diz: eu invoco-te, eu rogo-te que tu me recebas na tua presença. E perceba que esse é um dos privilégios da aliança que crentes têm para com Deus. Privilégio esse que nenhum descrente o tem. Talvez esse seja o seu caso aqui nessa manhã. Talvez você esteja aqui, você não conviva com Cristo, você não tenha uma vida pautada pela Escritura, Cristo não é o seu Senhor e Salvador, e você acha que nas vezes que você endereça a Deus em oração, você tem livre acesso e as suas orações são ouvidas. Eu preciso lhe dizer essa manhã que isso não é verdade. Você não tem uma audiência com Deus, porque o Deus da aliança só tem audiências com quem Ele tem aliança. O acesso à presença santíssima de Deus é somente garantida para com aqueles a quem Ele estabeleceu uma aliança no seu Filho Jesus Cristo. E é exatamente por isso que o salmista clama, invoca a Javé, Senhor da aliança, Deus do pacto. Ouve-me, escuta-me, permite-me entrar na tua presença, eu te invoco. Veja o 146, veja o conteúdo desse clamor. Ele diz: eu clamo a ti, e o que ele pede? Salva-me. O seu pedido é claro. Perceba o fervor e a ousadia na oração do salmista. Ele não faz nenhuma volta para endereçar a Deus, ele clama ao Senhor e ele claramente expressa aquilo que ele necessita. Mas qual é o fundamento dessa ousadia do salmista? Por que ele é tão ousado? Porque pode pensar um pecador, ao se chegar na presença do Deus Altíssimo, de que ele pode ter uma audiência garantida e de que ele pode endereçar a Deus com tanta clareza e pedir alguma coisa ao Senhor Deus Todo Santo e Todo Poderoso? Por quê? Veja, no versículo 145 ele diz: Senhor, garante-me uma audiência, porque eu observo os teus decretos.
Percebe? Obediência à lei, meus irmãos, dá-nos ousadia para orarmos com fervor e endereçarmos a Deus as nossas orações. Provérbios 28, versículo 9, diz que a oração destituída de observância à lei é abominação ao Senhor. O salmista sabe disso. E agora, abraçado a esse entendimento, o salmista endereça-se a Deus, ele entra na presença de Deus, lembrando-lhe, Deus observa os teus decretos. Observe que aqui o salmista não está falando a respeito de prática absoluta da lei, de prática perfeita da lei. Certamente que não. Pelo contrário, tanto que o versículo 146, veja o que é que ele clama. Além dele clamar, de se aproximar de Deus, lembrando ao próprio Deus de que ele é um observador dos decretos, ele agora clama por salvação com um objetivo: para que ele seja guardado em obediência. 146 diz: clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Obviamente que na cabeça do salmista não está funcionando a ideia de que, Deus, eu estou obedecendo a lei, estou aqui numa barganha contigo, então agora o Senhor me deve uma audiência. Não é isso. Pelo contrário, o salmista tanto sabe que sua obediência é dependente da ação sobrenatural de Deus sobre sua vida, que ele torna isso uma petição no versículo 146. Mas observe que ao mesmo tempo, uma vida de retidão garante você acesso e ousadia na presença de Deus. Perceba se não é assim que nós nos comportamos diante de juízes terrenos. Perceba se não é exatamente dessa maneira que funciona, por exemplo, quando nós entramos na justiça contra alguma coisa. É exatamente a nossa obediência à lei secular, é exatamente a nossa obediência aos padrões do mundo que dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos fervor para entrar numa petição. Ou, por exemplo, quando você recebe uma multa indevida, o que é que faz você ter ousadia de fazer uma reclamação e entrar com um tipo de pedido para que aquela multa seja revogada? O cumprimento da lei, a sua obediência. Da mesma maneira, a lei associada às nossas orações nos ajuda a orar com fervor, porque uma vida de obediência a Deus, uma vida de transformação e de obediência aos seus decretos e aos seus testemunhos, faz com que nós nos aproximemos de Deus com ousadia e com fervor. Se não é o exemplo aqui do salmista, que seja então um exemplo de Cristo, que nos impulsione a essa utilização da lei. Perceba, é exatamente porque o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: está consumado. Tudo o que era necessário para ser feito, eu o fiz. Que agora ele tem a tranquilidade absoluta de entregar a sua alma, o seu espírito nas mãos do Pai. Percebe? A vida de obediência perfeita e absoluta do Senhor Jesus Cristo o garante, dá a ele toda a ousadia necessária para endereçar o Pai eternamente em oração. Sabe, meus irmãos, muito mais ousadia devemos ter nós, muito mais fervor devem ter as nossas orações hoje do que tinha o salmista. Porque se por um lado o salmista, vislumbrando somente o cumprimento perfeito e absoluto da lei na pessoa de Cristo, já tinha essa ousadia, quanto mais nós podemos nos abraçar, podemos nos revestir de tanto fervor, derramar a nossa alma, colocar-nos totalmente na presença de Deus, assim como fez esse salmista, baseado agora ainda muito mais na realidade de que, quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com fervor. Porque quando nós unimos, meus irmãos, escritura e oração, aí sim é que nós oramos com eficiência. Talvez esse seja o seu problema aqui nessa manhã. Talvez as suas orações estejam destituídas de fervor. Talvez o seu coração e a sua alma não arda de paixão e de alegria quando você entra na presença de Deus em oração, porque existe uma desconstrução, existe uma dicotomia entre as suas orações, a lei, a sua experiência e a sua obediência. Nessa manhã, sonhe do seu coração. O que é que tem motivado as suas orações? O que é que tem feito com que você ore com alegria? O que é que tem feito com que você, da mesma maneira que o salmista, derrame todo o seu coração na presença do Senhor?
Ou você nunca experimentou isso? Se você nunca experimentou esse fervor, esse ardor, certamente é porque você tem dicotomizado a escritura das suas orações. Porque quando nós unimos lei e oração, nós passamos a orar com fervor. Nos versículos 147 e 148, nós vemos que agora a lei, quando ela instrui as nossas orações, quando nós unimos a lei às nossas orações, nós oramos com constância. Veja o que diz o texto: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Mal o dia pode clarear, mal o sol raia, e o salmista já deseja estar na presença de Deus em oração. O mesmo diz respeito à noite, versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas. Quer dizer, mal começa o dia e o salmista está na presença de Deus em oração. Mal iniciam as vigílias da noite, mal a noite chega e ele também está em oração. Dia e noite o salmista ora. Constância, desejo de estar perenemente na presença de Deus. E por que é isso? De onde vem essa constância? O que é que motiva esse desejo insistente do salmista de estar na presença de Deus? É essa união entre lei, entre palavra de Deus, entre escritura e as suas orações. Veja, logo no versículo 47, por que ele se antecipa ao raiar do dia para estar na presença de Deus? Ele diz: porque na tua palavra eu espero confiante. Percebe, queridos, as palavras dos homens, elas podem falhar. Aliás, as palavras dos homens, elas certamente falham. Não existe período do ano melhor, ou período dos anos melhor do que os anos de eleição, para nós sabermos e percebermos como a palavra do homem é falsa, falha e mentirosa. Mas o escritor sagrado diz: a tua palavra eu espero com confiança. Eu sei que ela não falha. É exatamente porque a tua escritura, porque os teus ensinamentos jamais falham, que eu anseio agora a estar na tua presença. Nada mais natural do que uma escritura que espelha o caráter fiel do seu Senhor me inspirar a estar na presença desse Senhor que é infinitamente fiel, que é sempre verdadeiro, cujos testemunhos não podem falhar. A escritura então termina servindo de incentivo a uma constância de oração na vida do salmista. Veja que o mesmo acontece no versículo 148, só que aqui o motivo é outro. Veja, ele diz: eu me antecipo às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. A oração, o momento de oração, esse momento de comunhão com Deus, torna-se para o salmista um momento de instrução, um momento para aprender mais do Senhor, um momento para apreender mais as verdades escriturísticas e inculcá-las mais em sua própria mente. Esse termo meditação é um termo muito pouco explorado por nós cristãos, apesar de ele estar constantemente na Escritura. Quando nós falamos de meditação, talvez a primeira coisa que a gente pense seja em budismo, sejam em religiões orientais e esotéricas, onde as pessoas ficam talvez repetindo um mantra, ou talvez fazendo algum som monossônico, monotônico, onde elas tentam entrar ali num transe e começam no dito meditar. Não é isso certamente que a Escritura quer dizer por meditação. Mas por outro lado, a Escritura comanda que o crente medite na palavra de Deus. E o que é meditação? Bom, uma das coisas que meditação não é uma simples memorização da Escritura. Você simplesmente memorizar versos da Escritura não é meditar. Meditação também não é uma leitura rápida e apressada. Certamente isso não produz nenhum efeito em você e certamente não retrata a realidade do que é meditar na palavra de Deus. Talvez uma das melhores definições de meditação, mais simples, entretanto bastante profundas, venha da pena de um teólogo chamado James Montgomery Boyce. Ele diz o seguinte: ele diz que meditar na Escritura é internalizar o ensino da Bíblia de tal maneira que as verdades descobertas na Escritura tornam-se parte do nosso pensamento. A apreensão, a absorção do pensamento bíblico.
De tal maneira agora, a nossa mente absorve esse pensamento, nós pensamos agora de forma diferente. E nós agimos também de forma diferente como resultado dessa meditação. A oração do salmista, acoplada, associada, unida à Escritura, torna-se um motivo para orar com constância. Porque o salmista é motivado pela palavra de Deus, que é fonte absoluta da sua esperança, que é naquilo que ele deposita a sua confiança, mas também porque a sua oração funciona como um momento para meditação nas Sagradas Letras, para meditação e internalização do conceito bíblico. Meu irmão, você tem orado com constância? Mal o dia amanhece e você deseja estar na presença de Deus. Foi isso que você experimentou hoje, no dia do Senhor. O relógio deu 4, 5 horas, talvez você acordou para tomar um copo d'água. Você ficou rolando na cama. E ao invés de você pegar o controle remoto, ligar a televisão e ver o que estava passando, ver qual era o filme que estava sendo apresentado, você dobrou os seus joelhos em terra para orar, para meditar e para pensar na palavra de Deus. Foi isso que você experimentou hoje? É isso que você tem experimentado dia após dia? O que dizer no que diz respeito às vigílias da noite? É exatamente com esse fervor que você anseia que a noite chega. É com esse fervor, é com esse desejo que você anseia que o seu dia de trabalho termine, para que você possa deixar de lado agora as atividades seculares e você possa abraçar um momento de intimidade e de comunhão com Deus. Paz, é isso que você experimenta na sua casa. Quando você dirige, pega aquele trânsito terrível de Teresina, e você chega na sua casa e você finalmente vai ter um momento de, depois do jantar, entrar em comunhão com Deus, com a sua família, no culto doméstico. Sabe qual é a tristeza, irmãos? De que nada disso descreve a nossa realidade. Nada disso descreve a minha vida ou a sua vida. E aí a gente fica reclamando que a gente não experimenta das delícias espirituais de Deus, né? Às vezes a gente lê livros teológicos e a gente lê a biografia de homens que viveram como gigantes de Deus de verdade, experimentando coisas fantásticas a respeito de Deus, e a gente fica dizendo: poxa, por que eu não experimento isso? Por que isso não é realidade na minha vida? Sabe por quê? Porque você não deseja essas coisas, porque você é que não busca isso, porque amanhece o dia e termina o dia e você não está nem aí para a presença de Deus, você não o busca em oração. A Escritura não serve como motivação para a sua constância na vida de oração. E aí você quer experimentar as delícias espirituais que Deus tem para dar para aqueles que são pactuados com Ele? Claro que você não vai experimentar. Mas que nessa manhã nós juntos digamos um basta para essa pequenez espiritual. Que nós aqui da primeira igreja presbiteriana de Teresina digamos: chega! Eu não serei mais um anão espiritual, mas a minha vida de oração será renovada através da união com a Escritura. Porque quando eu uno a Escritura à minha oração, eu passo a orar com eficiência. Quando eu uno a Escritura à minha oração, eu oro com mais fervor. Quando eu uno a lei à minha oração, eu passo a orar com constância. E quando eu uno a lei à minha oração, eu também oro com consistência. Veja agora os versos 149 e 150. O texto nos diz: ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Nós, já no versículo 145, nós vimos que essa perícope do Salmo é uma perícope do lamento. O salmista está aqui expressando a sua perseguição, a opressão que o aflige. E parece que agora nós chegamos exatamente no momento em que o salmista descreve o que é que está lhe afligindo. Qual é o seu problema? Veja mais uma vez o versículo 150. Existem os malfeitores que estão se aproximando dele. Esses malfeitores são aquelas pessoas que de fato odeiam a palavra de Deus. Ele está cercado de adversários. E esses inimigos que praticam a maldade, que sentem prazer na maldade, estão muito próximos dele. E aqui nós temos pelo menos dois problemas. Um ditado muito antigo, minha mãe vivia me dizendo isso quando eu era criança, viu, crianças? Diz assim: olha, diz-me com quem tu andas
que eu te direi quem és. E sabe por que isso? Isso não é, essa sabedoria popular é somente um reflexo da verdade bíblica. O próprio apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A proximidade dos malévolos do salmista fazia com que ele corresse pelo menos um grande perigo: o perigo de se tornar tão mal quanto eles, o perigo de